Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 7 e queremos discutir nessa aula algumas indagações que às vezes aparecem no meio evangélico, não é? E que isso pode gerar dúvidas que não existem. Na realidade, às vezes formulamos, né, perguntas ou mesmo achamos respostas que estão conforme o nosso modo de entender, mas às vezes a Bíblia isso mostra-nos um outro modo de entender essas indagações. Então, são perguntas comuns, são dúvidas comuns que aparecem na comunidade evangélica, da qual a gente vai tratar de apenas uma, que a qual nós achamos que é a principal, tá? Que tem percorrido o meio evangélico na comparação entre Jesus, homem, e nós, homens. Foi assim mesmo? Então, é isso que nós vamos tratar, ok? Nessa aula. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Então, vamos lá. Momento, PowerPoint, ok. Cristologia, deidade de Cristo. E tá aí, uma indagação que é comum no meio evangélico. Mas nós vamos tentar aqui entender de uma outra forma, não é? Talvez mudar o nosso meio e modo de pensar sobre essa questão. Ok? Então vamos lá. Bom, se Jesus não pecou, como nós vimos na aula anterior sobre a sua impecabilidade, ele era realmente humano? Como que um humano não pode pecar? Então, vem essa dúvida. Se Jesus não pecou, ele era mesmo 100% homem? Como assim? Como que fica isso? É uma dúvida que permeia o meio evangélico. A questão é essa aqui que eu vou te mostrar. Primeiro, sim, ele era completamente humano. Isso foi provado nas passagens bíblicas que nós lemos na aula número 6. Se você quiser recordar, volta lá na aula número 6, que tem lá as passagens bíblicas mostrando que Jesus foi 100% homem. Eu creio que a pergunta está formulada de maneira errada, pois estamos, de certa forma, perguntando se Cristo é tão humano quanto nós. Então, quer dizer, eu estou comparando Cristo à minha pessoa, não é? E o correto não é falar assim, bom, Cristo é igual eu, ele peca como eu peco, ele erra como eu erro. A pergunta que deve ser formulada para nós entendermos a humanidade de Cristo, no meu modo de entender, ela deveria ser assim: somos tão humanos quanto Jesus? Está vendo que mudou o foco? Não é se Jesus é tão humano como nós, mas se nós somos tão humanos como Jesus. Sabe por quê? Porque essa pergunta, ela nos remete a um novo olhar, a um novo entendimento, ela abre a nossa visão, porque ela nos remete à verdade que não temos a humanidade em toda a sua plenitude, porque nós pecamos. Não somos seres humanos genuinamente puros. Jesus foi um ser humano genuinamente puros. E nós vimos lá, ele estava em contato com o Pai através da oração. Ele estava sempre buscando a comunhão com Deus, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Então, a questão é a pureza do ser humano, assim como Jesus o foi.
do ponto de vista bíblico, só houve 3 seres humanos completamente com a característica humana de pureza. Foi Adão, Eva e Jesus Cristo. Sendo que Adão e Eva, eles eram puros antes da entrada do pecado. Antes da serpente tentar Eva aceitar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que já tinha sido avisado por Deus para que eles não comessem, mas Eva pegou, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E ali se terminou a pureza do ser humano, porque ele foi contaminado pelo pecado, porque ele aceitou a enganação de Satanás, que veio no modo de uma serpente. Então ele ouviu ao diabo e escutou o que Deus tinha falado que não era. A ordem era não comer, então era não comer. Aí está a diferença. Jesus, quando ele recebeu a sua incumbência de vir ao mundo, ele veio para salvar a humanidade, mas foi Deus que o enviou. E quando Deus o enviou, ele já veio com essas características de buscar a pureza, a santidade, a oração, a comunhão, e ele não se desviou. A maior prova que Jesus não se desviou diante de propostas satânicas foi os seus 40 dias no deserto, que no final ele teve fome. O diabo tentou buscar aquela fraqueza para tirar a sua pureza de ser humano, de ser homem. Mas Jesus Cristo ele permaneceu firme e respondeu pela palavra. E assim diz, e assim diz, e assim diz. Não é? Vamos remeter, vamos ler 1 ou 2 versículos para que isso fique bem entendido, que a tentação de Jesus, né, é a forma, talvez mais simples aqui de eu mostrar a questão da pureza do homem, pureza do homem, não a pureza que estou falando aqui divina, mas a pureza da qual ele não se contaminou. Ele manteve firme as promessas do Pai, o que não aconteceu com Adão e Eva. Eles caíram, é tanto que diz que eles caíram. Isso não aconteceu com Jesus Cristo. Não é? Então, Mateus 4, olha para você ver, para você diz. Jesus, quando ele teve fome depois de 40 dias, ele sempre usou a palavra quando Satanás o veio tentar para o contaminar com o pecado, tirar a sua pureza de homem, porque ali ele teve fome, então ali está provado que ele estava plenamente humano. No 4, olha como Jesus começa a responder. Está escrito. No 7, também está escrito. Isso, Mateus 4, eu estou lendo apenas partes do versículo. Então, Mateus 4 e 4, Jesus responde, está escrito. No verso 7, também está escrito. No verso 10, porque está escrito. Veja bem, Jesus usou aquilo que Deus tinha determinado, porque está escrito, e em cima do que está escrito é o que eu vou fazer. Então, mesmo que você esteja me tentando, Satanás, tentando tirar a minha pureza, tentando colocar em mim pecado, o Senhor Deus disse, está escrito, e é essa palavra que está escrita é a que eu acredito para manter a minha pureza e comunhão com Deus. Vocês entenderam que essa pergunta, somos tão humanos quanto Jesus? É que é a pergunta certa? Será que todas as vezes que somos tentados, nós usamos a palavra de Deus como a nossa defesa, como a nossa espada? Entenderam? Essa é a diferença. A diferença está na pergunta. Porque a nossa humanidade,
ela foi corrompida, e nós somos corrompidos pelo pecado que nos rodeia constantemente, seja por ações, seja por palavras, seja por pensamentos. Então, dessa maneira, Jesus não é só humano como nós, como também é mais humano. Mas é mais humano por quê? Porque ele escolheu manter a sua pureza, ele resolveu manter a sua comunhão com Deus. Não é? Então, nós lemos um versículo na aula 6, dizendo que ele foi tentado em todas as coisas como nós. Hebreus 4. Ele foi tentado, mas ele não cedeu a essa tentação. É isso que o faz um ser humano superior a nós, porque nós ainda não conseguimos ter essa perfeição humana de ceder à tentação. E aí, nós, às vezes, entramos no pecado da tentação, nem sempre sendo tentados, às vezes, como nós entendemos. Nós estamos sendo tentados para roubar, nós estamos sendo tentados em desejar o marido ou a esposa alheia, nós estamos desejados, né, a tentar saindo da Bíblia, né? É o que eu escrevi ali, por ações, palavras e pensamentos. Não é? E Jesus não. Jesus foi tentado em todas essas coisas, mas ele não cedeu. Então, ele acaba sendo, né, numa comparação, Deus em forma de homem na terra, porém que não cedeu ao pecado. Então, um homem que não cede ao pecado, ele está à frente dos outros homens que cedem ao pecado, a qual eu estou incluso, a qual você não pode negar que você não está incluso nisso. Não é? Então, é sua humanidade que deve ser o nosso padrão de cristão, e não o inverso. É isso. O padrão, tá, de uma humanidade pura, nós devemos fixar os nossos olhos nas ações de Jesus, e não o contrário, falar assim, Jesus foi homem como eu. Não, porque se eu fixar os olhos em mim, então eu vou ver que Jesus foi. Só que não é assim que a Bíblia descreve. Não é assim que a Bíblia apresenta Jesus como homem. Então, a pergunta que nós devemos fazer como cristãos é isso. Eu sou tão humano quanto Jesus? Quando as tentações vêm, o que eu faço com elas? Eu me desespero? Eu me entrego a elas? Ou eu vou para a Bíblia e diz, a Bíblia registrou isso, está escrito. Como Jesus respondeu a Satanás. Entenderam a questão? Então, essa indagação, ela tem que sumir da nossa mente e entrar essa pergunta. Somos tão humanos quanto Jesus foi, como um homem? Né? O Novo Testamento diz, buscai a santificação. Sem a busca da santificação, nós não nos aproximamos de Deus. Então, nós estamos buscando a santificação como homens, da qual Jesus buscou como homem. Entenderam? Qual é a ação do Espírito Santo em nossa vida? Nós deixamos que ele cresça e nos leve a termos comunhão com o Pai. Nós confessamos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoarmos de todo o pecado. Então, vamos fixar a nossa ideia nessa pergunta. Somos tão humanos quanto Jesus? Estamos no caminho da santificação? Estamos nos enchendo do Espírito Santo? Estamos ligados e estudando a palavra de Deus para que haja entendimento suficiente para sabermos que, apesar de sermos homens pecadores,
nós temos um Deus que nos justifica através de Jesus Cristo. Né? Então, assim, é um caso que nós temos que modificar, mais uma vez eu digo, modificar o nosso modo de pensar. Ok? A próxima aula, nós vamos estudar a questão das heresias que surgiram sobre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Então, há alguns personagens na história da igreja que tentaram desvirtuar a questão da hipostática, em que Jesus tinha duas, vamos dizer, o Senhor Jesus era 100% homem e o Senhor Jesus era 100% Deus. Mas houveram homens que tentaram tirar isto, essa verdade da Bíblia, essa verdade da pessoa de Jesus Cristo, e tentaram implantar isso na igreja, né, na história da igreja que estava começando. Né? Não é que era uma igreja de séculos, não era uma igreja que já transpassou aí quase 2.000 anos, não. Então, na próxima aula, nós vamos ver isso, ok? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.